Você respira bem? Como anda a sua respiração? Já prestou atenção? Participe com a gente, mandando a sua pergunta, dúvida, comentário. Chegaram algumas aqui interessantes, que não só sobre a respiração, mas sobre o olfato, que a gente vai conversar sobre isso. Mas, antes da gente continuar a conversar nesse debate, nós vamos conhecer uma profissão que exige demais da respiração. Aliás, são várias profissões que exigem da respiração. Os cantores, os artistas, os atores. Agora, você imagina, a gente está chegando no carnaval, a gente fica imaginando Ivete Sangalo, Cláudia Leite, que atravessam no trio elétrico, cantando, dançando e pulando o tempo todo. Ou seja, é atividade física, junto com música, junto com respiração, e a voz tem que sair. Como que dá conta? Então, nós vamos conversar, nós vamos acompanhar uma matéria e vendo como, que técnicas são empregadas para que esses atores, esses cantores consigam desempenhar essas funções bem. E quem fez essa reportagem para a gente foi o Léo Mendes. Vamos ver. Respirar é algo intuitivo e que não podemos evitar. Mas esse ato tão simples nem sempre é feito de maneira correta. Melhorar a respiração pode aumentar nossa qualidade de vida. Algumas profissões exigem mais da respiração, como atletas, jogadores de futebol e atores. Muito importante trabalhar bem a respiração na minha profissão de ator. É muito importante, porque para que eu possa ter uma boa respiração, para poder falar bem, eu tenho que gostar do meu corpo, gostar de mim, me cuidar o tempo todo. Eu estou fora do peso, super fora do peso, isso não ajuda, porque eu vou ficar cansado, eu tenho que ter uma estrutura de corpo legal, entendeu? Porque dependendo do espetáculo que eu estiver fazendo, eu vou precisar do corpo e ao mesmo tempo da voz, e tem que ser claro, e não posso ficar ofegante, cansado, porque aí, né, a credibilidade vai toda para o espaço. Para melhorar seu desempenho no palco, Fred Mozart faz uma série de trabalhos respiratórios e basta algum descuido para sentir a diferença. Ser ator não é só decorar um texto. O corpo fala, tudo tem que estar junto. Ator tem que ser atleta, tem que ter um preparo físico legal, né? Eu já estou com nota -0, porque a barriga está pulando para fora da calça há muito tempo, então tem que dar uma ajeitada. Respirar bem faz muito, é muito necessário, porque senão chegar lá no palco é ruim. Cansado é ruim até pra gente, né? Fisicamente não é bom. Quem utiliza a voz profissionalmente e exige muito do sistema respiratório não pode se descuidar. O ator e cantor Beto Soroli realiza diversas técnicas para cuidar da saúde respiratória. Além dos exercícios vocais e de respiração, Beto sabe que os cuidados no dia a dia também são importantes. Eu sou uma pessoa que tive muito problema respiratório. A minha infância inteira, a vida inteira, tive bronquite, fiquei internado, essas coisas, rinite alérgica. Então, na minha casa, por exemplo, eu não tenho cortina de qualquer material, porque eu sei que acumula muita poeira. Então, a limpeza, eu aprendi que, com médicos, né, com orientação de médicos, que a limpeza deve ser feita com pano úmido ao invés de vassoura, não ter muito estofado, não ter muito tapete, tomar muito líquido, hidratar o corpo, ter um ambiente com a umidade um pouco num nível melhor para poder você respirar mais tranquilo. O ator destaca que respirar corretamente não melhora a sua voz. Ele percebeu que todo o organismo é beneficiado. Eu sou uma pessoa extremamente agitada. Eu acho que eu sou extremamente ansioso e que meu ritmo de respiração e fala normalmente é ofegante. Mas na hora de cantar, eu tenho que acalmar isso e controlar, porque na hora do palco, tem que ser tudo preciso, né? The greatest moment of them all. E haja fôlego, hein? Gostaríamos de agradecer aos dois atores que participaram. O Beto Soroli, eu sei que o Beto, inclusive, ele participa muito de musicais. Ou seja, além de cantar bem, ele tem que cantar dançando. Eu sei que ele até dá aula dessa técnica aqui de belting.
Belting. E aí, eu queria que vocês comentassem o que vocês acham importante salientar, doutor Marcelo, alguma coisa? Para esses profissionais, então, os cantores, os atores, quem os ajuda muito é a fonoaudiologia. E com quem nós trabalhamos juntos para tratar os respiradores orais. Certo. Então, a odontologia, né, faz parte, e a fonoaudiologia. Então, elas, as fonoaudiólogas, né, os fonoaudiólogos, são quem ajudam na respiração, e no caso de atores e cantores, como você disse, para a voz, né, é extremamente importante. Eles precisam ter um fonoaudiólogo do lado. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? É importante esses profissionais terem o controle a nível de contração diafragmática. A gente viu o Fred fazendo esse exercício do diafragma. Como que é produzida a voz? A voz, o pulmão age como um fole, né, impelindo o ar através da traqueia. Quando esse ar chega na laringe, as pregas vocais, ao vibrar, levam à emissão sonora. Só que esse som ele vai ser modulado na cavidade oral, ou seja, vai entrar nisso movimento de língua, de lábio, do palato mole, do véu, do céu da boca, da bochecha. Então, isso tem que estar harmônico. E, ao mesmo tempo, esse som ele vai modificar-se através da caixa de ressonância, que é a nossa face, os seios paranasais. Então, se o paciente tem uma obstrução nasal, ele vai estar com a voz anasalada, né? Então, é um conjunto de fatores que levam ao produto final. E a fonoaudiologia é importantíssima no aquecimento, no relaxamento. Nessa toda essa vocal. preparação, inclusive da musculatura, né, do diafragma, que você estava falando. E o que é prega vocal? É músculo também, né? Então você tem que exercitar. A gente viu até ele falando de hidratação, desses cuidados. Mas teve uma coisa que eu achei interessante, que foi o Fred até que comentou, dele estar em forma ou dele estar fora de forma, e isso interferir na atuação dele ficar mais ofegante ou menos ofegante. Isso também tem essa relação. Eu já reparei, por exemplo, uma vez eu tive que correr para o estúdio para gravar uma coisa. Quando eu cheguei no estúdio para gravar, eu não conseguia falar e gravar. Por isso que eu fico imaginando essas pessoas que cantam e pulam o tempo todo e não estão ofegantes. Só para deixar mais claro, como que é produzida a voz? A inspiração é um ato voluntário. Você enche a caixa torácica. E a expiração é involuntário. Você solta, relaxa e tende a empurrar para fora esse ar. Nessa saída de ar, faz uma vibração da corda vocal, tá? E assim gera a voz. Bom, mas nessa expiração, como ela é involuntária, ela é natural, você pode ajudar nisso. Então, como que você ajuda? Tratando o seu abdômen, tratando o seu diafragma, porque aí você vai conseguir uma capacidade respiratória aumentada, que talvez esses atores e os cantores, eles têm uma capacidade aumentada, mas são treinados para isso. Sim. Então, eles usam mais essa musculatura abdominal, mais a musculatura torácica, e isso é preparação física e preparação com fonoterapia, E falando em preparação física, eu lembrei de atividade física, que é um momento que, às vezes, você necessita de uma ventilação maior e a respiração pelo nariz não é suficiente, aí você acaba recorrendo para respirar pela boca mesmo. Isso pode ser feito? Tem algum problema ou não, doutor Marcelo? Não. Realmente, na atividade física, a gente aumenta a frequência respiratória e muitas vezes o nariz não é suficiente, pode respirar pela boca, não tem problema. Algumas pessoas relatam até que sentem dor, às vezes, na lateral do corpo. Isso tem a ver com a respiração ou não? Parece que são vários fatores que levam a isso, desde o preparo físico, mas é algo mais relacionado à corrida, que é o impacto também dos órgãos, inclusive abdominais, né? Não só com a má respiração. Questiona-se sobre baço. Fígado, várias coisas. São várias coisas relacionadas. Mas é porque tem essa queixa. Isso. E aí a gente entra numa outra coisa que eu gostaria de comentar, que são esses adesivos que as pessoas utilizam, que são como, sei lá, como um alargador. Dilatador, exatamente. Porque a gente viu isso numa época, numa Olimpíada, em jogador de futebol, e as pessoas acabam recorrendo para melhorar a respiração. Isso é eficiente? Como isso funciona? E é para todo mundo ou não? Como eu tinha dito no começo sobre a válvula, então a
nosso nariz é formado aqui na ponta com cartilagens que são móveis, né? Então, ocasionalmente, o problema respiratório pode estar aqui, na entrada da narina. Certo. Então, obviamente, a dilatação da narina vai ajudar na respiração. Diferente se o problema na criança é lá atrás do nariz, numa adenoide grande, não adianta abrir a narina. O ar não vai entrar. Então, não é para qualquer um. Essas alterações podem ser congênitas, então pessoas jovens ter problemas respiratórios por isso, e um dilatador nasal vai ajudar. Ou pode servir até como um teste para nos ajudar a identificar o problema. Certo. Mas um outro tipo de paciente que pode ter esse problema são os idosos, que podem ter, com a idade, um relaxamento dessas estruturas e que sempre respiraram bem e passam a respirar mal por esse colabamento. Então, esse adesivo... Para eles, então, seria... Em alguns casos, a gente tem no consultório até para fazer um teste imediato. E, realmente, quando o problema é ali, a melhora é imediata. Interessante. Então, no cuidado de onde que se coloca. Mais alto é osso, não vai... Até não isso. vai surtir surtir efeito, né? Isso é importante. Não serve para todo mundo. Serve para aquelas pessoas que têm colabamento de asa nasal, que têm um estreitamento do dorso nasal, que é o que a gente está chamando de válvula, que é o lugar, o local mais estreito de toda essa via respiratória. Certo. Então, tem que ser visto, tem que ser posicionado adequadamente, tem que ser diagnosticado adequadamente, se o caso é esse, se né? realmente há necessidade de usar. Então, eu vou colocar, a gente vê muita gente usando, muita gente usando e usando inadequadamente, que não vai fazer Isso a efeito. gente vê muito até em corredores. Poderia melhorar essa respiração do corredor durante, por exemplo, uma prova, uma maratona, uma meia maratona? Pode, se ele tiver indicação de usar. Se ele não tiver essa fragilidade, dessas cartilagens, dessa estrutura, talvez não vai fazer diferença alguma. Bom, daqui a pouco a gente volta para responder mais perguntas e as perguntas que chegaram de casa. Fica aí, se você mandou, se você ligou para a gente, daqui a pouco nós vamos responder a sua pergunta. Então fique com a gente, voltamos em instantes.